Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos juntos novamente no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2. Para você que já nos acompanha, que conhece o trabalho do Conhecendo Espiritismo, muito obrigada pela sua presença. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar a parábola da candeia. Vamos entender exatamente, interpretar, à luz da doutrina espírita, esta parábola, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Então, vamos trazer inicialmente as ideias principais, como você já sabe, e depois nós vamos detalhar mais esse estudo para você. A parábola, na verdade, para você. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto, há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem os esclarecer. Então, a ideia principal do nosso estudo de hoje, dessa parábola, é que, na verdade, todas as verdades, aquilo que é verdadeiro, deve ser conhecido por todos. Todavia, essa verdade ela deve ser transmitida conforme a capacidade intelectual, a capacidade de entendimento, de maturidade espiritual e emocional dos ouvintes, daqueles que recebem a mensagem. Ninguém vai passar para uma criança do jardim da infância conhecimentos que se adquire na universidade. É necessário esperar o tempo de maturação, de crescimento, de desenvolvimento daquela criança para que ela possa acessar determinadas verdades. Então, a mesma matéria, o mesmo assunto, o mesmo tema é passado para a criança de uma forma bem lúdica, bem delicada, bem suave, conforme a sua capacidade de entendimento, mas dentro da verdade. E para alguém que está na universidade, o tema, o assunto, a verdade já pode ser passado de uma forma muito mais aprofundada. É isso, na verdade, que Jesus fez e vem nos mostrar, dizendo que aquilo que é verdade, a luz deve ser colocada para iluminar, não sob debaixo do candeeiro, para que fique ali escondida, mas que é isso que as pessoas se admiram. Jesus falava por parábolas que poucos entendiam, como se ali ele estivesse escondendo sob o candeeiro a luz, como se ele estivesse escondendo a verdade. E a doutrina, e ele mesmo vem nos mostrar que não, que apenas ele colocava as ideias conforme a capacidade de entendimento. Por isso que é interessante o estudo das parábolas, porque cada um, conforme a sua evolução espiritual, consegue retirar mais ou menos das parábolas. Então, nós percebemos que é conforme o nível de entendimento e de maturidade de cada um. Vamos para o texto evangélico. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem
para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, aqui nós vamos devagarinho entender parte a parte desse texto evangélico. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação de verdades espirituais. Descendo Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. O Evangelho está aí, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, inunde-se de suas luzes, revigore-se com as suas energias, enriqueça-se com os seus ensinos eternos. E se nós prestarmos bastante atenção no que tange ao ensinamento do Cristo, ao seu Evangelho, ele trazia por parábolas determinados ensinamentos que a humanidade daquela época ainda teria e tinha dificuldades para entender de forma muito direta. Mas nem todos os ensinamentos dados por Jesus ele utilizou essa forma, essa maneira de ensino. Do amor, por exemplo, ele falou claramente. Não utilizou nem precisou de parábolas. Poderia até utilizá-las para reforçá-las, mas ele falou claramente. Então percebam que aquilo que a humanidade tinha condições de compreender na época, ele falou claramente. Aquilo que a humanidade precisava ainda de maturidade, de crescimento espiritual, ele deixou a mensagem através de parábolas. Mas ele não deixou de trazer a verdade, porque é exatamente o que diz aqui. A parábola da candeia demonstra que é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. Os povos antigos mantinham as verdades obscuras, distantes do povo, exatamente para que apenas alguns privilegiados tivessem acesso a essas verdades. E Jesus veio ensinar toda a humanidade sobre as verdades divinas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram, vejam a luz. Todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores devam permanecer ocultos em círculos fechados, inacessíveis às massas populares. A verdade chega à medida que o ser humano evolui. Então, dentro daquilo que nós estávamos exatamente comentando, a candeia, ela é exatamente o quê? A mente esclarecida, enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância de si mesma e, consequentemente, da humanidade. A mente esclarecida é a mente que sabe das leis eternas, das mensagens vivenciadas e exemplificadas do Evangelho, conhece as leis divinas e aqui está para transmiti-las, para multiplicá-las, para fazer com que a humanidade tenha acesso a essas informações. Mas, repetimos, conforme a capacidade de entendimento e de absorção de cada um. Como diz, a verdade chega à medida que o ser humano evolui.
elas mantêm de reserva e não sob o alqueire. Então, não confundamos o fato de determinadas verdades estarem sob reserva por conta ainda da nossa pequenez espiritual, não significa que ela esteja sob o alqueire. Porque quando ela está sob o alqueire, ela está sendo escondida. E a mensagem evangélica, a mensagem do Cristo, ela não era escondida. Ela apenas era colocada de uma maneira onde nós a entenderíamos conforme a nossa condição. Mas ela estava ali para ser vista e conhecida. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. As leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Então, olhem aí a responsabilidade de todos aqueles que conhecem a lei divina. Responsabilidade de transmiti-las, expô-las, repassá-las à humanidade. Mas nós vamos repassar conforme, mais uma vez, o entendimento. Então, a doutrina espírita, ela é repassada da mesma forma na evangelização infantil como na evangelização de adulto? Não. Mas o conteúdo é o mesmo? Sim. A verdade é uma só? Sim. Então percebam mais uma vez que é muito diferente a postura do Cristo da postura de muitos homens que detêm o conhecimento, mas por egoísmo, pela ânsia do poder e da dominação, escondem realmente sob o alqueire determinadas verdades para dominar. E é completamente diferente a postura e a intenção do mestre. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de o esclarecer. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria. Então vejam, seria realmente uma insensatez. Para que, com que objetivo nós vamos passar toda uma orientação aprofundada a determinados corações, se eles não vão entender? Então é isso que ele coloca, que a doutrina espírita coloca e que Jesus muito bem utilizou. Graduar a transmissão do conhecimento segundo a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, deixando outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresente outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. E isso é muito interessante, porque nós percebemos que nem tudo foi dito por Kardec. Ele disse e nos trouxe, a espiritualidade nos trouxe aquilo que nós tínhamos condições de entender. Mas é exatamente por essa razão que a doutrina ela é progressista, já nos mostrando que outras verdades, outras luzes, nos serão posteriormente trazidas, mas à medida que for oportuno, à medida que nós tivermos assimilado, absorvido, compreendido aquilo que nos foi trazido. Então vejam, dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes de se apresentar outra. Então era necessário que as informações trazidas pela doutrina espírita, pelo Evangelho, por exemplo, tivesse tempo de amadurecer e de propagar-se. Só depois que amadurece, propaga-se a ideia, aceita-se aquela ideia, é que nós estamos ali
em condições de analisar, de recebermos outras ideias. Então, tudo realmente precisa vir a seu tempo. Se vier de forma apressada, soldada, as consequências não serão produtivas, o resultado não será o desejado. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, aqui, fazendo essa relação do olho com, na verdade, o corpo luminoso, é porque os olhos são um reflexo da alma. Nós sabemos que nós transmitimos pelo olhar aquilo que nós somos, a nossa luz ou a nossa treva. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o teu corpo será luminoso, porque, na verdade, o olho está refletindo uma alma luminosa, uma alma purificada, uma alma que está conforme as leis de Deus. Mas, se nós estamos em trevas, se o nosso olho for mau, significa que nós ainda nos encontramos na escuridão, nas trevas, que o nosso corpo, que a nossa vida, que o nosso espírito ainda se encontra nessa condição tenebrosa. Então percebam, portanto, que cada um de nós vai refletir, vai expor, vai mostrar aquilo que é. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. Então vejam que a claridade, a candeia, para que ela possa manter-se acesa, ela precisa da força do combustível. Sem o sacrifício da energia, não há luz. Então, sem o sacrifício dos nossos esforços para vencermos as nossas imperfeições, nós não conseguiremos ser essa candeia viva. Nós não conseguiremos iluminar o nosso espírito e, consequentemente, transmitir essa luz pelos nossos olhos, pelo nosso corpo, pelo nosso sorriso, pelo nosso ser, pelas nossas vibrações, porque tudo em nós reflete aquilo que nós somos. Então, percebam que, assim como é necessário o esforço da queima do combustível para que a candeia se mantenha acesa, é necessário o nosso esforço constante para que o conhecimento adquirido transforme o nosso ser e ilumine o nosso espírito, a nossa alma, e realmente nos tirando das trevas da ignorância. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então, olhem aqui mais uma vez as orientações divinas. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor do semelhante, praticando a caridade. Cada um de nós, quando estiver difundindo o bem, perseverando no amor, vivenciando o amor, nós estaremos iluminando o nosso ser. A verdadeira iluminação se dá através do próximo. O verdadeiro crescimento espiritual se dá através da vivência constante da caridade. Por isso, tem no Evangelho que fora da caridade não há salvação, porque ela é que verdadeiramente nos ilumina. E a doutrina espírita e Jesus também foram muito claros em relação a isso.
Jesus, quando aqui esteve, não fazia outra coisa a não ser vivenciar e exemplificar a caridade. Bastava olhar, verificar a sua conduta para com todos, que ali observaríamos a caridade em pleno exercício. Portanto, a caridade é sempre o caminho que nós devemos buscar para a nossa iluminação interior. Não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. O espírito que já amealhou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições inacessíveis ao cidadão comum. Tem desenvolvida a visão interior. O seu centro coronário refulge a distância, consoantes os valores intelectuais e morais incorporados ao seu espírito. Então, como ele disse aqui, mais uma vez ele faz essa comparação de que nós somos essa candeia viva, que estamos procurando nos iluminar, para que através dessa iluminação interior nós possamos também iluminar o nosso próximo. Por isso que nós precisamos transformar em bondade, em compreensão, as nossas energias. Quando ele diz aqui, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Porque quando nós conseguimos renunciar, quando nós conseguimos fazer sacrifícios pelo outro, nós já estamos colocando a caridade como sendo um fator primordial em nossas vidas e, com isso, deixando o orgulho de lado. Ainda é o orgulho e o egoísmo que nos prendem, que nos fazem não olhar, não ver, não ajudar o próximo. Quem é egoísta só pensa em si mesmo. Renunciar pelo outro, fazer sacrifício pelo outro, isso é algo que não passa pela cabeça de uma pessoa egoísta. Então vejam que quando nós começamos a prática desses valores, nós realmente estamos nos iluminando. E quando ele diz aqui, o espírito que já amealhou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições, inacessíveis ao cidadão comum. Nós temos diariamente inúmeras oportunidades para percebermos isso, para aprendermos, para nos iluminarmos. A vida, Deus nos proporciona inúmeras oportunidades, luzes, onde nós podemos aprender. Nas vivências do dia a dia, nas conversas que ouvimos, nas leituras que fazemos, nas palestras que temos acesso, nas redes sociais, tudo ali nos chega como mecanismo, como instrumento de aprendizado. Mas, como diz aqui, para alguns é inacessível, porque eles não conseguem ainda perceber. Nós já temos condições de perceber, nós estamos estudando exatamente para isso, para que tenhamos condições de perceber, de compreender e de realmente nos iluminar. Jesus destaca, porém, a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Ou seja, é preciso saber que há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Não bastam o engenho e habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina. Ou seja, não basta conhecer, é preciso aplicar. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso, para que a iluminação aconteça, essa luz divina que nós precisamos desenvolver em nós, faz-se necessário a ação, a bondade ativa, a caridade que se movimenta, que constrói, que multiplica. Então, lembremos, é importante nós termos o conhecimento da ciência, mas a sabedoria nos faz aplicar aquela ciência. Inteligência é importante, conhecimento é importante, intelectualidade é importante,
mas a luz espiritual vem essencialmente com a vivência, com o desenvolvimento da bondade e do amor. Portanto, meus queridos amigos, vamos sim adquirir o conhecimento. Isso é extremamente necessário para nos retirar da ignorância. Mas não nos limitemos a isso, a só estudar, estudar e estudar sem colocar em prática. Precisamos fazer as duas coisas: crescer o intelecto e crescer a nossa moralidade, nossa bondade também. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independentemente da pessoa ou situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. Então, duas observações muito importantes aqui. No primeiro, quando ele diz aqui, perante o desejo de auxiliar, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independente da situação ou da pessoa. Ou seja, eu não posso escolher, quero ajudar só fulano, quero fazer o bem só a ciclano. Nós estamos aqui para ajudar a todos. Muitas vezes, aquelas pessoas que nós não queremos irradiar luz são as pessoas mais necessitadas. Jesus, ele irradiou a sua luz para todos. Não significa que todos a absorveram. Não significa que todos com ele aprenderam, pelo menos naquele momento. Mas todos tinham aquela luz à sua disposição. Aqueles que quisessem poderiam modificar-se. Então é exatamente isso. Onde quer que nós estejamos, devemos irradiar o bem de forma contínua. Mesmo num ambiente hostil, devemos irradiar o bem. Como ele diz, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Aqui eu não quero, as pessoas não gostam de mim, aqui eu não vou fazer o bem. Não é assim. Aquele que verdadeiramente ama e aplica o Evangelho, ele é bom em todo lugar, onde quer que esteja. E ele diz aqui, observa se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Porque como nós somos orgulhosos, nos achamos sempre muito melhores do que realmente somos. Então ele diz, cuidado, observa, analisa, para que realmente tu possas saber se tu já te iluminaste ou se tu ainda estás na cegueira, envolto no orgulho que te cega, que tu pensas ser muito espiritualizado e na verdade não é. Então que nós possamos fazer uma análise reflexiva, realmente uma autorreflexão, para que nós possamos, de uma forma muito clara, sabermos aquilo que nós já temos de bom, que já conseguimos crescer, que já conseguimos evoluir, que já conseguimos nos iluminar, mas termos também a consciência daquilo que nós precisamos nos aprimorar, porque é só assim que nós vamos começar a trabalhar as nossas fragilidades para que possamos alcançar a iluminação que tanto desejamos. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo aqui do nosso EAD, livro 2. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigada, seguem as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, onde você pode procurar nas playlists vários estudos à sua disposição. Temos o Instagram, onde você tem ali condições de saber cada estudo, o dia e o que em cada um dos dias da semana o canal está oferecendo para você. Temos o Telegram também, que lhe informa de uma forma muito tranquila essas informações, lhe passa essas informações. Temos o nosso site, onde você pode acessar a nossa livraria, pode acessar a sala de aula, que é onde você tem acesso aos slides que nós disponibilizamos aqui. Você tem acesso nas atividades de assistência espiritual que a Casa de Jesus disponibiliza para você. Você tem acesso ao blog, enfim.
o site, o portal da Casa de Jesus também é muito amplo para você. Temos os nossos e-mails e o telefone de contato. Meus amores, meus queridos amigos, eu só tenho realmente mais uma vez a agradecer pelo seu carinho, pela sua participação. Se você gostou e puder curtir o nosso vídeo, nós agradecemos muito. Se você ficou com alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E caso você ache que este vídeo será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.